Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô falando um pouquinho baixinho porque o Sebastião tá dormindo pra não acordar ele. Mas hoje eu vim falar com vocês aqui sobre a incompetência íntimo-cervical. Vim explicar basicamente o que é esse problema que eu tenho, porque tem muita gente que não conhece. Então tem muita gente que me fazem perguntas e eu acabo respondendo ali individual, e aqui vocês vão poder estar sabendo o que é esse problema. Então, bem-vindos ao nosso canal Araújos Nossa Família. Bom, vamos lá. Na minha primeira gestação, em 2019, quando eu descobri da Silena, a minha gestação foi uma gestação tranquila, assim, referente a tudo. Foi a minha primeira gestação, teve muita falta de informação da minha parte, como falta de informação de alguns médicos. Deixei de fazer muitos exames. Um deles foi a transvaginal. Eu não cheguei a fazer transvaginal na gestação da Silena. Então, é através da transvaginal que você descobre a incompetência, né? A incompetência nada mais é quando você tem o colo do útero mais curto. Ele é um colo incompetente para segurar o peso do bebê conforme a gestação vai avançando. Então, na gestação da Silena, eu não descobri, não fiz nenhum exame assim que eu poderia achar que eu tinha esse problema, não fiz. Mas a minha filha, ela nasceu de 36 mais 1. O que os médicos hoje alegam para mim, e o que realmente é, que eu não tinha essa doença, né? Ela nasceu uma prematura tardia, né? Uma prematura já que poderia nascer, não tinha problema, que existem muitos prematuros que nascem nessa idade e nada acontece, mas por negligência médica, negligência, enfim, do hospital, muitas coisas aconteceram e ela veio a óbito, né? Então não teve nada a ver com a insuficiência. Logo após eu engravidei do Sebastião, com mais ou menos 5 meses da perda da minha filha, eu engravidei de Sebastião. A gestação de Sebastião começou um pouquinho diferente, porque eu tive um hematoma subcroniônico e nos 3 primeiros meses, assim, eu fiquei usando o Ultragestan. Então, daí os médicos já me pediram repouso, por conta que eu já estava com sangramento no começo da gestação. E foi levando. Com 17 mais 5, quase 5 meses, né? Eu fui ao banheiro e eu senti alguma coisa saindo gelatinosa de mim. Foi quando eu vi que era o tampão mucoso. Eu estranhei, porque tampão mucoso geralmente sai quando o bebê tá para nascer, enfim. Mas eles, na verdade, o tampão, ele se renova, isso que os médicos falam, eles podem sair, mas eles acabam se refazendo. Sebastião acordou. Voltei, gente. Então, quando saiu o tampão, eu fiquei preocupada, né? Porque, nossa, o tampão saiu, tá acontecendo alguma coisa, então eu vou no médico. Para os médicos, o tampão sair, ele se regenera. Não quer dizer que você está entrando em trabalho de parto. Mas mesmo assim eu fiquei preocupada. Eu falei, não, vou no médico. E foi quando eu fui no Dr. Rui, onde eu já fazia ultrassonografia. E até então, do Sebastião ainda não tinha feito uma transvaginal com a medição do colo. Foi aí que ele falou, olha, você já fez a medição do seu colo pra ver quanto é que tá medindo? Eu falei, eu fiz transvaginal, mas não mediram o colo. Aí ele fez a medição, foi quando que ele viu que o colo tava medindo 2,5 no limite. Quando você tem uma incompetência no seu colo, eles é abaixo de 2,5 a medição do colo. Se é acima disso, não quer dizer que você seja incompetente, mas estava na medida. E por eu já ter perdido uma filha, né,
Não que eu perdi ela pela incompetência, mas por eu ter perdido por outros motivos. Ele me aconselhou a ir à maternidade para eles fazerem o procedimento da cerclagem. Foi ele que me explicou, porque tem muita gente que não conhece, não sabe o que é a incompetência, tem muita gente que não sabe o que é a cerclagem. E então tem muitas mães que têm 1, 2, 3 gestações que não chegam até ao final por conta da incompetência. Perde o filho em 23 semanas, 24, 17, 18, por aí vai. E só descobre na terceira perda, né? Foi o que ele falou, como você nunca teve uma perda por conta disso, vai ser burocrático fazer a cerclagem, ainda mais pelo SUS. Mas você bate o pé e você vai. Foi então que eu fui com a minha sogra. Cheguei lá, eles realmente não queriam fazer. Eles falaram, não é assim que funciona. Você já teve alguma perda? Eu falei, não, eu nunca tive nenhuma perda por esse problema. Eu tive a perda pela minha filha, que ela nasceu de 36 mais 1, e enfim, aconteceu isso. Expliquei toda a situação. Eles falaram, mas não é assim que funciona, a gente vai te examinar, não adianta você vir aqui com uma ultra dizendo que o seu colo tá medindo isso, a gente não pode fazer a cerclagem assim. O SUS funciona assim. Então foi muito burocrático. Eu fiquei internada mais ou menos 3 dias até eles decidirem se ia fazer minha cerclagem ou não. Fiz não sei quantas ultras na maternidade. A minha sogra correu atrás de um monte de coisa pra mim, pra eu poder estar fazendo a cerclagem. Foi então que ela lá correndo atrás, eu na maternidade, e aí conseguiu. Foi quando conseguiu, os médicos chegaram pra mim, olha, a gente decidiu, é melhor fazer essa cerclagem pra não haver a perda, né? Porque como o seu colo tá na medida, a gente não garante que vai segurar o bebê, conforme o bebê vai crescendo, vai pesando. Eu fiz a cerclagem. A princípio, assim, foi pra mim eu pensei em inúmeras coisas, mas eu estava confiante que daria tudo certo e deu, graças a Deus, porque já era arriscado pela idade gestacional, porque a cerclagem ela precisa ser feita até entre 13 e 14 semanas, que não corre tanto risco. Na verdade, toda cirurgia corre risco, mas dentro dessa idade não corre tanto risco. Mas a idade que eu fiz já corria o risco de furar a bolsa, enfim, de eu ter uma hemorragia, de inúmeras coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. E sim, tem gente que faz a cerclagem com 24 semanas e é mais arriscada ainda. Até 24 semanas pode ser feita, mas é o limite. É quando a pessoa já descobre muito tarde a incompetência. Então, até aí tudo bem, fiz. Recuperação foi repouso, uso do Ultragestão. E com 34 semanas, 34 e alguns dias, eu tirei a cerclagem porque eu tava tendo muita contração. E quando você tem contração, eles precisam tirar o fio, por conta que ele pode abrir o seu útero, né? Pode acabar te prejudicando, então eles precisam tirar porque você já tá dilatando. Então eu tava com 1 centímetro. E por incrível que pareça, na gestação do Sebastião eu fiquei 1 mês com 3 centímetros de dilatação. 1 mês. Ele nasceu de 38 mais 6. Então, com 1 mês depois que eu tirei a cerclagem, claro que eu ia na maternidade de 2 em 2 dias. Era até cansativa, porque eu sentia muita contração. Mas não evoluía. E eu fiquei assim. Foi aí que, com 38 mais 6, ele veio a nascer de parto normal, né? Então, mudamos pra cá, pra Maceió. E ocasionou agora que eu estou grávida novamente. E hoje eu tô com 13 semanas e 4 dias. Conversei com a médica assim que eu comecei o pré-natal. Meu colo, a primeira transvaginal eu fiz com 6 semanas e 1 dia. E o meu colo já tava medindo 2,7. Foi quando a médica falou, não, você precisa fazer e tal, até porque você já fez uma e vai precisar. Tudo bem, só que eu não queria fazer. Não queria, porque na minha cabeça, o Sebastião vai ficar sozinho, enfim, muito preocupada com ele, vai ficar com a avó e com o pai, mas ele só dorme comigo.
Então, isso tudo mexeu muito comigo. Mas aí eu fui fazer, dessa última vez agora, dia 4, eu fiz dia 7 do 3, eu fiz uma transvaginal. Foi quando o médico falou que meu colo está medindo 5.0, ou seja, um colo que não precisa de cerclagem. Conversei com a minha médica, com a obstetra. Ela falou, olha, eu vou te explicar. O seu colo pode estar longo agora, nessa idade gestacional, mas não quer dizer que ele seja um colo saudável, um colo o suficiente que consiga segurar uma gestação até o final. Ele pode diminuir conforme vai passando a gestação. Eu aconselho você a fazer, porque eu não queria. Ela falou, eu aconselho você a fazer, que é o mais indicado. Até porque esse médico da ultrassonografia, ele falou que nem toda cerclagem precisa ser feita. Já a médica falou que precisa. Mas ela falou, não, o seu colo ele acaba ficando incompetente, porque já teve... Você já costurou o seu útero ali, o colo do útero ali uma vez, então ele já fica mais sensível, então é preciso ser feita essa cerclagem. Aí ela falou, vou te dar um encaminhamento. Essa médica é minha obstetra, ela é diretora desse hospital, Santa Mônica, aqui de Maceió. Então, ela falou, olha, eu vou te dar um encaminhamento e você vai lá. Ela marcou pra quinta-feira, dia 17 agora de março. Ela não marcou pra esse final de semana que eu fui, né? Que foi o dia 11, do transtorno que eu passei. Só que ela já me deu encaminhamento porque ela disse que eu vou fazer com plantão. Como ocasionou que agora a avó do Sábio vai precisar ir pro Rio e o Sábio vai ficar aí sozinho com o Sebastião, eu optei em ir logo. Eu falei, não, vou logo, porque ela vai agora terça-feira. Eu falei, não, vou logo no médico pra poder tentar fazer logo a cerclagem. E quando eu cheguei lá, antes disso, a médica falou pra mim que eu tinha que ir já em jejum na quinta-feira. Então eu já fui em jejum. Fiquei em jejum do dia 10, eu comecei o jejum às 9 da noite. Cheguei lá na maternidade, era 8 horas, como ela falou. Quando eu cheguei, eles falaram pra mim, olha, a gente prioriza aqui emergência. No seu caso não é emergência. No seu caso, você pode... você vai ter que aguardar, vai ver se tem material para fazer o procedimento. Aí já começou os problemas. Foi quando eu entrei para aguardar os médicos, né? Atenderem todo mundo que tinha para atender. Enfim, fizeram cesárea, fizeram um monte de coisa que tinha para fazer. E eu lá aguardando desde 8 horas da manhã. Deu meio-dia, a médica veio falar comigo. Falou que tudo certo para cirurgia, que tinha material. E que era pra eu aguardar só eles verem as prioridades que eles tinham, mas que eles iam me internar, iam me colocar no soro. Porque eu já tava muito tempo sem comer. Então eu falei, beleza. Aí me colocaram no soro, me internaram, fizeram toda a papelada que tinha pra fazer. Quando simplesmente eles chegam pra mim e falam, olha, Sabrina, infelizmente a gente tem uma cirurgia agora, delicada, que não vai ser possível fazer a sua cerclagem agora, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa cirurgia. Pode ser que dure até a tarde, pode ser que dure até a noite, o dia inteiro, a gente não sabe. E como a gente não sabe realmente o que pode acontecer, porque é bem delicado, a gente te aconselha a ir pra casa e você voltar amanhã, 7 horas da manhã, em jejum novamente. Aí eu falei, poxa, eu tô esse tempo todo aqui pra vocês chegarem e me falarem, vocês já acabaram de me internar pra falar que não sabe, não tem como fazer. É o que a gente tá se aconselhando, porque infelizmente o hospital tá muito cheio, tá isso, tá aquilo. Enfim, deram todas as desculpas possíveis. E lá vou eu pra casa, sem fazer cerclagem, cansada, cheia de sono, com fome, estressada.
E quando eu chego em casa, faço todas as minhas coisas que eu tenho pra fazer, faço o meu jejum novamente, pra chegar hoje, dia 12, como eles deixaram lá que eu voltaria pra fazer a cerclagem. Chego lá na maternidade, eles passam pela recepcionista, a recepcionista me mostra o papel, o meu prontuário, né? Tava num envelopezinho. Aí eu li, eu falei, aí tava que eu não fui, eu fui mandada pra casa porque faltava material pra fazer o procedimento, a cerclagem. Não foi isso que o médico me disse, sabe? Então, na hora eu falei com a recepcionista, olha, isso aqui tá errado e tal. Vou passar pra enfermeira ver o que aconteceu, porque tá mudando o plantão, isso 7 horas da manhã. Eu em jejum, com sono, e já começou o estresse. E foi aí que, simplesmente, eles falaram pra mim que era pra eu aguardar o plantão. Quando eu chego lá, eu aguardei e nada de resolver. Aí eu falei, olha, isso aqui tá errado, porque ontem eu não fui pra casa por motivos de falta de material, e sim porque a médica falou que não tinha como fazer no momento por conta da cirurgia, né, que tinha pra fazer, que era muito delicada e poderia durar o dia inteiro. E vocês colocaram isso aqui que é totalmente errado. E aí chegou um segurança até a mim e falou assim, olha, eu tô ouvindo o que você tá falando, seria bom você chamar a imprensa, porque eles fazem muita coisa errada aqui. E os médicos ficam, a maioria aí, parados sem fazer nada. Foi isso que o segurança que trabalha lá me falou. Só que assim, eu não ia chamar a imprensa, não ia fazer nada disso. Não queria mais dor de cabeça, só queria fazer minha cerclagem. Só que assim, eu tava relevando algumas coisas porque a minha médica obstetra, ela pediu pra eu ir na quinta-feira. Aí por isso que eu ainda estava relevando algumas coisas. De não chamar a imprensa, até porque tava escrito lá pra eu ir quinta-feira, mas pela viagem que a dona Dora vai fazer, vai voltar pro Rio de Janeiro, eu pensei, não, vou logo fazer por conta do Sebastian, porque não vai ter, só vai ter o Sábio pra ficar com ele, enfim. E acabou que ele falou, então vai na assistente social, conversa com ela pra ver o que ela pode fazer. A assistente social fez merda nenhuma, não fez nada, absolutamente nada. Ela falou que não podia fazer nada. E o Sábio chegou lá, conversou e tudo, e nada. Só falaram pra gente esperar o plantão. Foi quando eu falei, não, se você quer saber, eu vou pra casa e vou conversar com a minha médica terça-feira, já que ela pediu pra eu ir terça-feira, e vou conversar com ela. E essa médica, ela é a vice-diretora do hospital. Então vou passar toda a situação que aconteceu pra ela, porque querendo ou não, por mais que ela tenha marcado pra mim o horário pra eu ir na quinta-feira, dia 17, por mais que ela converse lá com os médicos, pra eu poder fazer a cirurgia neste dia, eu fui num hospital público, em um plantão, 2 plantões, sabe? Que eles tinham que me atender, tinham que dar uma assistência melhor. Não me deram nenhuma assistência pra nada. Foi um descaso que eu passei esses 2 dias, tanto ontem, dia 11, quanto hoje, dia 12. Então, por mais que eu tenha isso em papel, tem pessoas que não têm. Então tem pessoas que têm mais dificuldade ainda por conta disso. E é bem complicado. E assim, eu vim falar mais sobre a incompetência, o que é, e também desabafar aqui com vocês o que aconteceu por eu ainda não ter feito essa cirurgia. Porque muita gente me pergunta, e quem me segue lá no Instagram, vê as minhas postagens e estão vendo o que realmente está acontecendo, e eu tô vindo aqui explicar mais ou menos o que aconteceu e o que é a incompetência. Então, assim, o meu recado é esse, né? Para as mães, para as gestantes, quem ainda não sabe desse problema, quem não conhece esse problema,
sobre a incompetência. Tem muitas mães que vão fazer ultrassonografia e nunca fazem a transvaginal, porque tem até medo, acha que vai mexer com o bebê, porque é pela vagina, né? Então, tem muitas mães que têm medo de fazer a transvaginal e esse é um dos principais exames a ser feito logo no começo da gestação, que você já vai vendo o seu colo, a medição do seu colo do útero. Então é isso. Vim aqui mais conversar com vocês hoje sobre isso. Eu ia postar o vídeo pra vocês. Seria sobre o procedimento, eu indo fazer a cerclagem, tudo isso. Mas, se Deus quiser, semana que vem eu vou fazer esse acompanhamento e eu vou postar pra vocês aqui como é que é mais ou menos. Vou filmar na medida do possível. Um beijão pra vocês aí. E se vocês puderem, ajudarem aí a curtir o meu vídeo, né, nesse momento. Se vocês puderem curtir bastante e compartilhar, porque tem muita gente que não sabe desse problema, eu agradeço. E desculpa eu estar suada desse jeito, porque tá muito calor, então o quarto tá fechado, eu não tô com ventilador aqui, não tô com nada. Então tô suando assim mesmo, viu? Compartilha bastante, dá muito like, comenta pra me ajudar aí, pra ajudar a gente. Beijo!